Graças, pais abençoados, graças, paz. Glória a Deus pela vida de vocês. E a gente vai recebendo o reino de Deus. E a gente vai vivendo de gozo, de paz, de alegria e de justiça. Amém? Por isso eu estou aqui abençoado. E a gente tem que aproveitar o mover, né? Acordou com o mover, então não perca o mover, não é? Tá passando o mover, abençoado. O que é passando o mover? Tá passando a palavra de Deus, abençoado. Corra, porque a Maria está correndo com a palavra. Corra para alcançar, né? Esse ministério que é muito mais excelente, abençoado. Alô? Quem é tímido não herda o reino de Deus. Quem tem medo de falar, quem não tem ousadia para falar, não é? Quem fica vai, não vai, aí não é mais que vencedor, abençoado. Amém? Tem que tomar uma posição, não é? Agora é exatamente 8h20 da manhã. Eu tomei meu café, eu levantei, pintei meus cabelos, tomei banho. E eu já ia sair, abençoado. Botei minha bolsa rosa ali, minha mochila rosa ali e já ia sair. Então eu pensei, tudo isso é um mover de Deus, abençoado. Maria, não perca o mover. Maria, não perca o mover. E aí eu falei, deixa minha mochila ali, daqui a pouco eu saio. Vou abrir a minha câmera e vou gravar um vídeo. E assim eu vou fazer, a minha abençoada. Então tá lá no Facebook, Carmen Macedo. Eu estou no YouTube, como Graça sobre Graça Macedo, amém? Estou também no Ministério Graça e Apostolado. Ministério Santo André, em Santo André, São Paulo. Então, abençoado, procure nós aí também no Ministério. É só digitar aí no YouTube, Ministério Graça e Apostolado. Então, vocês vão ouvir aí palavras que vocês nunca ouviram. Eu rogo ao Pai para que Ele seja o nosso intercessor nessa ministração. Amém. Em nome de Jesus. Amém, abençoado. Então, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não é? Quero sentir o seu mover, opera aqui, sinais e maravilhas, e mostre o seu poder. Me loa, um grupo de adoração na igreja, Ministério Graça Apostolado. Abençoado, abra aí a Bíblia, vai. Abra aí, eleitos de Deus e predestinados de Deus para a graça e para o apostolado, amém? Abençoados. Fazer uma confissão de fé, não é? Hebreus 4:12. Vamos ver se minha memória está bom, ativada com a palavra do Senhor. Vamos lá. Vamos. Hebreus 4. Hebreus 4. Hebreus 4. 12, se eu não me engano, Hebreus 4, verso 12, vamos ver se é isso mesmo. Pois a palavra de Deus é viva, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Boa intenção, abençoado, não resolve. Boa intenção não resolve. O que resolve é a palavra da graça, é receber este ministério, amém? Hebreus 4, entrei aqui, abençoado, com ousadia, com coragem. Entrei aqui por um mover de Deus. Entrei aqui abençoado, sem nem saber o título de mensagem, porque Deus é Deus abençoado. Deus não tem pai nem mãe. Deus não tem genealogia. Deus é o nosso Pai, amém? Do nosso espírito. Hebreus 4, 14, ó. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Qual é a confissão que você está fazendo, abençoado?
retenhamos firme a nossa confissão, confissão de fé. Eu sou salvo pela graça de Deus. Eu sou salvo pela graça de Deus. Eu sou reconciliado com Cristo pela graça de Deus. Eu estava me preparando, não é? Pegando minha bolsa rosa para mim sair, e eu estava aqui com os meus pensamentos, não é, abençoado? Se nós não realizamos uma confissão de fé todos os dias, né? Então, a mente da gente, ela fica embotada, abençoado, com muitas coisas da terra. A mente que está, às vezes a gente está conversando com uma pessoa, ó, eu vou levantar, abençoado, ó. E às vezes, eu já fiz isso, eu vou fazer de novo. Já fiz isso na rua, então eu vou fazer de novo. A mente da pessoa está enterrada nas coisas da terra. Preocupada com a louça, tem para lavar, preocupada com o almoço, preocupada se já foi buscar o pão, se não foi, preocupada se tem médico hoje, se não tem, preocupada com o serviço que vai fazer hoje, preocupada com as coisas da terra. Assim, abençoado, não há Deus que ajuda. Assim a palavra não entra na mente, que a mente da pessoa está ocupada com as tarefas, tá igual Marta. Maria se achegou ao pé de Jesus e Marta com as tarefas de casa. Preocupada, né? Vou no banco, vou ali, vou acolá. E a mente embotada com essas coisas. E assim Deus me disse. E não tem como chegar ao reino de Deus. Não tem como chegar ali em Hebreus 2,14. É isso aí que eu quis dizer na última mensagem. Hebreus 2,14. Pois o diabo está aniquilado pela morte de Jesus. E aí acontece alguma coisa ruim lá, entorta o pé lá, acontece um dia mal lá na rua, e hoje o diabo estava na minha vida. E aí, não tem como, né, abençoada? Elda, cantora do Miloa, um abraço. Amanhã tem mover, hein, Gilberto Tavares. Amanhã tem mover na igreja, hein? Amanhã é sábado, abençoado, dia de oração profética, todo terceiro sábado do mês. Eu amo, eu estou abençoado, eu estou querendo algo mais excelente da parte de Deus. Eu quero e eu vou receber, essa é a minha confissão de fé. Olha lá, Hebreus 4,14, retenhamos a nossa confissão de fé. Retenhamos a nossa confissão de fé. Eu quero algo do reino de Deus. Para, abençoado, de ficar pedindo coisas para Deus. Eu quero casa, eu quero terreno, eu quero uma moto, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Paulo vivia ministrando por aí, em casas de aluguel. Alguém recebia ele e ele entrava dentro das casas. Jesus diz, não levai nada, nem a forja, nem isso, nem aquilo. Jesus disse isso, abençoado. Então, se você tem, esteja contente com aquilo que você tem, não é? Tenha paz com aquilo que você tem, que a paz não é você trocar de lugar, a paz está dentro de nós, que é o reino de Deus, que é o que nós vamos falar agora, abençoado, que é o reino de Deus, amém? Então eu vou ensinar, se você quer as pérolas, se você quer o ouro, amém, abençoado, se você também não quer, amém também, glória a Deus, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso não vem da Maria, isso não vem de Deus, pela graça é que sois salvos. Amém? Efésios 2:8. Pela graça é que sois salvo, abençoado. Amém? Deus não é doutrina. Amém, abençoado. Deus não é doutrina. Mateus 26, 29. Eu podia ter saído e ter ido para onde eu tô indo. Mas Deus disse, volta e vai fazer um mover, Maria. Meia hora, 30 minutos, 40 minutos, não sei o quanto eu vou te dar. Porque é Ele quem põe as palavras na nossa boca. Amém? Então eu não sei quanto tempo eu vou demorar aqui. Gilberto Tavares. Bom dia, amigo. Elda Nonaton, a cantora do Miloa. Que voz, hein, abençoada. Isso é dom, isso não vem de voz. É um dom de Deus. Que voz, hein, abençoada. Tá fazendo diferença, hein? Junto com os outros anjos do Miloa, não é? Tem aí a Jéssica, tem aí a Cris, tem aí
Marcos Gomes na bateria. Tem aí, deixa eu ver, abençoado se eu sei o nome de todos. Tem aí o Adriano. Tem mais uma e eu não me lembro, me desculpe. Vamos lá, Mateus. Tem a Sara no teclado. Vamos lá, abençoado. Vamos lá. Aqui em Mateus 26, 27. Vamos dar continuidade, né? À Santa Ceia que há nas igrejas. Comida não é santa, hein? Santo é Deus, santo é Jesus. Amém, abençoado? Santos somos nós. Santos e irrepreensíveis diante de Deus. Somos santos e irrepreensíveis. Vamos lá, que eu não quero me demorar muito não, abençoado. Mateus 26, 29. Mateus 26. Vamos para o livro histórico. Quem não está entendendo, qualquer dia a gente entra nesse estudo de livro histórico. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. Contava histórias do passado aqui, né? No tempo de Jesus. Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, versículo 29. Mateus 26, versículo 29. Mateus 26, verso 29. E digo-vos, quem estava falando? Jesus. E digo-vos, Jesus estava falando para quem? Para os seus discípulos. Vamos ver se a Maria Evangelista consegue fazer uma exegese desse texto. Paulo Geraldo. Paulo, um beijo, meu cunhado. Fica aí, abençoado. Fica aí, Paulo. Fica aí, amém? Mateus 26, verso 29. E digo-vos que desta hora em diante, vamos fazer uma... Não é abençoado, nem que eu fique aqui. A Maria Evangelista vai tentar explicar, né? Não, talvez eu não explique como um mestre, apóstolo Marcos Gomes, né? Que é o meu mestre da Igreja da Terra, sobre os ombros do apóstolo Marcos Gomes, porque Paulo não está mais aqui. Sobre os ombros do apóstolo Marcos Gomes está esse ministério de Jesus Cristo ressuscitado, a nova aliança, amém? Marcos Gomes está imitando a Paulo. Paulo morreu, não está mais aqui para edificar a igreja. Paulo edificou a igreja no tempo onde ele estava vivo, onde alguns estavam com ele. Mas agora quem está edificando a igreja, todas as igrejas, né? O corpo de Cristo, os membros estão ligados a um cabeça, abençoado. Então o apóstolo Marcos Gomes está nesse corpo, onde Cristo é o cabeça. Paulo e Marcos Gomes não é o cabeça da igreja, amém? Está edificando a igreja. E aí, abençoados, os membros desse corpo, várias igrejas, está sobre os ombros a responsabilidade de dar a graça e o apostolado. Romanos 1:5, a igreja da terra, todas as igrejas. Nós somos menos salvos. Ninguém é menos salvos. Ninguém é menos salvo. Estão salvos pela graça de Deus, abençoado. Amém? Fique aí, Paulo Geraldo. Fique aí, meu amigo. Fique aí. Mateus 26. Mateus, capítulo 26, versículo 29. Maria Evangelista, pequenininha no primeiro degrau, mas que quer muito mais, quer subir que nem águia. Todos deveriam estar querendo as coisas do reino de Deus. Bem-aventurado aqueles que desejam, né, as coisas concernentes ao reino de Deus, porque vai reinar em vida. Não espere para morrer para reinar em vida. Reine em vida agora, abençoado. A direção de Deus, abençoado, é o apostolado. O poder do evangelho, o poder da manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Isso vai endireitar nossas veredas. É o apostolado, é a direção de Deus, é receber a graça, não é só os rudimentos abençoados. Ele vai nos ensinar, ele vai nos conduzir a reinar em vida. Tendo tribulação, tendo tempestade ou não, ele vai nos direcionar. Ele vai nos ensinando, ele vai dar paz, ele vai dar gozo, ele vai dar alegria, como nunca tivemos, abençoado. Tem dia que eu choro,
Porque eu choro, não é de emoção. Eu choro com a manifestação, o poder de Deus. O poder do evangelho, abençoado, faz com que o poder da manifestação de Deus venha sobre mim. Entenderam, abençoado? O poder do evangelho é isso que vocês vão ouvir agora. Ah, se vocês receberem, abençoado, a vida de vocês vai melhorar, eu diria, 90%. Amém? Mateus. Só que primeiro é preciso entender. Quando receber isso aqui, abençoado, e é preciso estar na igreja, abençoado. Não há outro caminho. O caminho de Damasco é MGA, abençoado. Amém? Mateus, vamos lá. Mateus 26, 29. E digo-vos, quem está falando? Jesus. Para quem? Para os discípulos dele, que estava com ele. Amém? Amém, abençoado? Existiu uma cruz. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste, grife na sua Bíblia, abençoados, abençoados. Bíblia, papel e caneta, você sabe ler. Você sabe escrever. Você sabe ouvir. Você tem ouvidos para ouvir? Né? Então você pega a sua caneta, grife e depois, mais tarde, é bem pequenininho, são 3 versículos que eu vou ler. Amém? E digo-vos, quem está dizendo? Jesus, vivo ainda em sua carne. Desta hora em diante, peraí, pessoal. Que coisa, né? Que coisa, né, abençoado? Tem que fazer essas coisas ao vivo, né? Mas eu vou fazer, abençoado. Eu vou fazer. E digo-vos, Jesus, e digo-vos que desta hora em diante, Jesus falando com os seus discípulos. Jesus com vinho, Jesus com pão. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto, vinho e pão. Não beberei deste mais, deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba, de novo, convosco, no reino de meu Pai. Então, os discípulos, vamos fazer uma exegese, abençoado. Então, os discípulos de Jesus, abençoado, os discípulos de Jesus, eles não tinham o Espírito de Deus, mas eles tinham o próprio Deus ali com eles, que é Jesus, certo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, abençoado? Há um só Deus, Pai de todos. Então, abençoados, naquele momento ali, Jesus estava falando com os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Alfeu, enfim, com os 12 dele. Jesus tinha os seus discípulos, ou seja, tinha os seus seguidores, né? E Jesus estava falando com eles, daquele dia em diante, não bebereis mais. A igreja da terra continuou. Jesus morreu, ressuscitou e a igreja da terra continuou. E aí o pacto tinha que mudar. Tinha que mudar esse pão aqui, tirar este pão, porque ele falou desse dia em diante. Não bebereis mais. Por quê? Ele ia morrer, ele ia ressuscitar e esse pão não seria mais servido aos filhos de Deus. Eu acho que não entenderam isso. O Pedro, o João, o Tiago, o Alfeu, o Bartolomeu, eles não entenderam. Como a igreja da terra hoje não entende. Vamos voltar no texto. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, aqueles discípulos já morreram, certo, abençoado? Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Alfeu, já estão no reino de Deus mesmo, no paraíso, com Jesus Cristo, o próprio Deus, amém? Eles já morreram, mas quando eles estavam vivos, eles ouviam Jesus Cristo, o próprio Deus. Eles não tinham o Espírito de Deus, eles ouviam Jesus Cristo em manifestação de Filho. Eles, naquele tempo, nós não ouvimos a Jesus segundo a sua carne. Eles ouviram
E isto mesmo eles pregaram. Então Jesus morreu, ressuscitou, né? Teve a ascensão, né? Hoje é o Espírito Santo em nós. E o que aconteceu? As igrejas, aí houve igrejas na terra. E aí trouxeram para a igreja, né? Quem trouxe? Provavelmente aqueles que estavam com ele, Jesus de Nazaré. Trouxeram para as igrejas, né? Porque naquele tempo não tinha igreja, abençoada. As igrejas foram feitas, igrejas de parede foram depois construídas, né? Que Deus deu sabedoria ao homem, né? Então foram levantando igrejas, paredes, né? E aí foram levantando parede e foram pregando este evangelho. Trouxeram o pão e o suco para dentro das igrejas. Por quê? Porque eles ouviam Jesus de Nazaré. Então isso mesmo eles ouviram e isso mesmo eles fizeram, como Jesus mandou. Mas Jesus mandou até que eu venha. E aí, abençoado, eu penso que os evangélicos hoje, os ministros de Cristo, né, e os que acompanham aí estes ministros, não entendem, porque a igreja continuou. Jesus morreu, ressuscitou, teve a ascensão e ele disse até que eu venha. E Jesus voltou mesmo. Jesus apareceu para muitos irmãos, né? E depois ele teve a ascensão novamente. Então Jesus morreu, ressuscitou e vive. Então até aquele tempo, até aquele presente momento, quando ele iria ter convosco de novo no reino do meu Pai, né? Não foi isso que ele disse? Então, o reino de Deus nada mais é, abençoado, que o reino de Deus dentro de nós. E aí eles não entenderam. Trouxeram para dentro das igrejas, né? E ali vai, muita gente veio a imitar a Pedro, a imitar a João, a imitar a Tiago, a imitar a estes que estavam ouvindo Jesus. Mas eles ouviam Jesus de Nazaré. Hoje nós, depois que ele morreu e ressuscitou e teve a ascensão, hoje nós estamos em uma nova aliança ouvindo o Espírito Santo. Hoje nós, em uma nova aliança, ouvimos o Espírito Santo em nós. Então, hoje, o reino de Deus ele é espiritual. Não há mais pão, né? Não há mais pão e nem o suco. Não há hóstia, como na igreja católica também, né? Na igreja católica também se faz ceia, né? Ceia nada mais é do que um jantar. E aí era costume de judeu. Mas olha, e digo-vos, Jesus falando, não, pega a caneta, não bebereis deste fruto mais da vide, até aquele dia em que eu venha. E ele veio mesmo, ele morreu, ressuscitou, e ele veio e ele vive. E ele está agora no meio de nós. Só que agora, né, ele é invisível, abençoado. Deus é espírito, é o próprio Jesus. Ah, abençoado, se vocês entenderem isso. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da vide. Então o que aconteceu? Se formaram igrejas paredes, né? Então aqueles que estavam, os discípulos de Jesus, alguns, os 12, né? Então Pedro, João e Tiago, vamos falar desses 3 aí que estão na nova aliança, né? Estes aí trouxeram para dentro da igreja, por quê? Porque eles ouviram de Jesus, né? Só que eles não entenderam, ó, deste dia em diante, não bebereis deste mais. O vinho agora seria espiritual. E o pão era a palavra de Deus que iam trazer. E o vinho, o vinho abençoado, não embriagueis com o vinho deste mundo. O vinho hoje abençoado. Embriagueis com o vinho que vem do céu. O vinho é o Espírito Santo abençoado, se manifestando, o poder de Deus em nossas vidas. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia que eu o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então eles não entenderam. Então ele morreu, ressuscitou e o reino chegou. Esse reino esse reino seria a nova aliança, a graça de Deus.
Esse reino abençoado é onde a gente pega a prata, pega ouro, pega a palavra do Espírito Santo. Esse reino, ele é espiritual. Ele aqui, ele ali, não. Né? Jesus, tem uma fala de Jesus aí. E o reino de Deus é invisível, nem aqui, nem ali, nem acolá. O reino de Deus está dentro de nós. Então, abençoado, eles não entenderam. E aí, Jesus morreu, vou repetir, Jesus morreu, ressuscitou, teve ascensão, voltou como consolador em nós. Jesus, o próprio Deus, está em nós, porque é onisciente, onipotente, onipresente. Jesus está em nós. Jesus está em nós, Jesus Cristo, o próprio Deus em nós. Isso, quando eu paro para pensar isto, abençoado, que o próprio Deus em nós, o Pai em nós, eu deslumbro, porque eu acho isso tão grande e coisas grandes e inefáveis que os filhos de Deus não sabem. E se sabe, não tem noção desse poder dentro de nós. Não tem, sabe o que é não ter noção, abençoado? É saber que o próprio Deus está dentro de nós e não... e daí? Parece assim que, sabe, como se não estivesse. Não dá muita importância, não sabe o valor, ele dentro de nós, o que ele pode causar na nossa vida, o próprio Deus dentro de nós. Não sabem. Aí eu tava pensando, né, abençoado, se os que estão... Tem gente que, abençoado, olha... Tem cego que não sabe ler a Bíblia, então ele vai ouvir. Tem surdo que ele não vai ouvir, mas ele enxerga. Eu acho que tem isso aí, né, abençoado? Eu acho que tem. E alguns que sabem ler, que estão com Marcos 4:12, né? Alguns que sabem ler, que estão dentro da igreja... Porque a igreja católica, abençoada, a maioria do povo hoje, esses dias eu estava conversando com alguém, não sei quem, não sabe ler e não sabe escrever. Por isso pegaram aí alguns serviços, não menosprezando ninguém. Por quê? Porque não sabe ler, porque não sabe escrever. Então, isso já é desde os primeiros tempos. E aí essas pessoas vieram crescendo na população, vieram crescendo e de multiplicar aí, né, casar aí, não é bom que o homem fique só, né, se ajunte e prospere, e multiplique, e tenham filhos, enfim. Então, abençoado, e essas pessoas vieram sem leitura, não sabe ler e não sabe escrever alguma delas. Essas que não sabem ler, como? Vai ter que ouvir. E os que não ouvem, vai ter que ler, enfim. São pessoas indoutas, iletradas, a Bíblia chama. Pessoas iletradas, indoutas. Se estas não entendem a graça, né? O que Jesus fez... Também porque as igrejas não ministram, né? Se todos estivessem no corpo ouvindo o cabeça, né? Estão todas no corpo, mas nem todas estão ouvindo o cabeça, que é Jesus Cristo ressuscitado. Salvo pela graça, né? Mas nem todas as igrejas estão debaixo do apostolado que Paulo apostolou. Romanos 1:5. Então essas pessoas, eu estava conversando com o Espírito Santo, né? E pensando, se as pessoas que... não sabem escrever, nem ler, né? Elas são indoutas, não entendem a graça. A mente é muito embotada, né? Com o evangelismo da igreja católica, não receberam a graça. Aí fica difícil agora entender a graça e o apostolado por Paulo. E aí, e as pessoas também que aí depois, primeiro foi a igreja católica, né, que veio, e depois a igreja romana, e depois a igreja, os pentecostais, né, que o Espírito Santo me disse, são os terceirizados da igreja católica. A igreja evangélica, os pentecostais são os terceirizados da igreja católica, né, e... Eu vou falar, abençoado, o cachorro só trocou a coleira. Então vieram, né, porque
na Igreja Católica tem a Santa Ceia, pão, né? Pão e suco, né? E na Igreja Pentecostal, a maioria, 95%, tem também um pão, pão e vinho. E na Igreja Católica, a hóstia. Aí eu tava, né, com os meus pensamentos nas coisas do Senhor. Eu falei, se quem não sabe ler e nem escrever direito, que tem muitos na terra, por isso que eles vão crendo em tudo e fazendo campanha, jejum e corrente aí, abençoado aí, para alcançar a bênção. E nós já estamos abençoados. Efésios 1:3, nós estamos abençoados com toda sorte de bênção nas áreas celestiais. Cristo nos abençoou. Aí fazem-se campanha, eu quero tal coisa, eu quero um carro, eu quero prosperidade, eu quero sair dessa dor, dessa doença, eu quero isso, eu quero aquilo, e aí, e dá-lhe sacrifício. Oséias 6:6, Deus não quer sacrifício. Então, abençoado, então os pentecostais, eles só são, a igreja evangélica na terra, são terceirizados da igreja católica. E aí, abençoados, eu estava pensando, os que sabem ler, porque sabem mais. A igreja evangélica da terra, ela sabe mais um pouco que a igreja romana, que é o catolicismo, os primeiros ensinos. Sabe mais, abençoados, são fervorosos. A manifestação do Espírito Santo nessas igrejas, amém? Só não há graça revelada, mas há a manifestação do Espírito Santo, certo? Como também na igreja católica há padres aí que tem uma palavra aí que boa, tem unção, tem abençoado, tem de tudo. E o que acontece? Eu tava, né, voltando, eu tava pensando nas coisas do reino de Deus. Se as pessoas que não sabem ler nem escrever são pessoas indoutas, não entendem a graça, e também as pessoas que estão com a Bíblia na mão, que são os crentes, né? Os pastores, os ministros, tal, que estão com a Bíblia na mão, lendo, recitando, falando, né? Tem crentes que sabem ler, sabem escrever, né? Fizeram teologia e tal. E tem gente também que não fez teologia e entende um pouco mais da Bíblia, certo, abençoado? Entende um pouco mais de manifestação do Espírito Santo. Não revogam para receber a graça. Tem gente que não revoga, abençoado. Não revoga o microfone, não deixa aquele amigo pastor, não querem deixar. Não, quando eu estou ouvindo o Ministério Graça Apostolado, eu fico pensando como, só se, Romanos 8, 9, só se esse tal não tem o Espírito de Deus, não entende a graça de Deus, só se não tiver o Espírito de Deus. E hoje na nova aliança, a ovelha tem o Espírito de Deus, ela entende o Ministério Graça Apostolado, o apostolado vindo pelo apóstolo Marcos Gomes. Entende, é só ouvir, abençoado. Então eu fiquei pensando com o Senhor, né? Então se não for por graça, não vai receber a graça. E aí o Espírito Santo falando comigo, é só por minha graça, Maria. Porque os que estão com a Bíblia na mão, lendo, ministrando, não é? Os crentes, no caso, né? E porque a igreja católica, a maioria não levam Bíblia para a igreja. Não levam Bíblia. Eles só ouvem. Por quê? A maioria também não... São indoutos. Tem muita gente, mas também tem muita gente que sabe ler e escrever, certo, abençoado? Não estou generalizando tudo, não. E aí, abençoado, elas vão ouvir aquilo ali e não vão ouvir o apostolado, então vão continuar sem entender. Então, somente pela graça de Deus, é um dom de Deus, somente pelo Espírito de Deus é que essas pessoas, né? Por isso que quem está com o Espírito Paulo são a minoria, a porta estreita, estão com, né, nesse ministério Graça Apostolado, porque já disseram cada coisa abençoada para mim. Oh, meu Deus, já disseram. Mas, Pai, perdoa porque eles não sabem o que dizem. Então, revelou a graça só para vocês. A maioria das igrejas que estão erradas, que é a porta larga. A porta larga é essa, onde as pessoas pedem para arrumar casamento, pedem para arrumar emprego, pedem para arrumar carro, pedem para comprar carro, pedem para comprar casa, pedem para Deus abrir a porta, pede isso, pede aquilo. Ô, abençoado. Esta é a porta larga. Pode observar, abençoado, pode fazer uma comparação
Ouve aí onde você está ouvindo esses ministérios e ouve Ministério Graça Apostolado. Tem uma grande diferença. Mas vamos voltar ao texto. Então, só pela graça, assim o Senhor diz, só pela minha graça, Maria, é que vão receber a graça de Deus feita em Cristo Jesus. E aí a gente entra no descanso do Senhor. Amém, abençoado? Não estamos aqui para confrontar ninguém, nem tirar vocês da igreja aí de vocês, né? Estão todos em um corpo só, abençoado, né? Estão todos em um corpo só, onde ele é o cabeça da igreja. Mateus, vamos continuar nesse texto? E digo-vos que desta hora em diante, né, ele falando lá no tempo dele, vivo ainda, cruz aqui, nova aliança, velha aliança, amém, abençoado? Um lado é nova aliança, outro lado depois da cruz, velha aliança. Então, Jesus dizendo para ele, olha, digo dessa vez, discípulos, Jesus, e digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste mais, até aquele dia em que eu beba de novo, convosco, no reino de meu Pai. Bora lá, abençoado, para outro texto. E aí cantaram um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né? Naquele tempo, antes da cruz, eles iam ao monte. Não, na Nova Aliança não tem monte, tem uma igreja para você ir. Monte não, amém, abençoado? Hoje, o Filho de Deus tem que estar dentro da igreja para ouvir um profeta, um mestre, um apóstolo, um evangelista, um pastor, amém? Tem que estar abençoado. Igreja, ouvi isso de uma senhora esses dias. Igreja sempre existiu na terra para a gente ir. Amém? Ainda que somos a igreja de Cristo. Será, abençoado, que Deus fiz-me entender, abençoado? Será? Não beberei deste mais. E Maria, agora a gente é para beber qual? Agora nós, os discípulos de Jesus, abençoado, já está lá no céu. Na glória de Deus, cantando e salmodiando lá pro Senhor lá. Amém? Os discípulos de Jesus. E nós com o Espírito Santo, reinando aqui em vida, né? Eles com Jesus de Nazaré e nós com o Espírito Santo. O deles é o nosso hoje. Amém, abençoado? E como que nós ouvimos, Mariana? Na palavra, né, abençoado? Olha lá, vamos aqui para Romanos 14. Romanos 14, vai valer a pena esse atraso abençoado para onde eu ia. Romanos 14. Olha o que é uma pessoa no mover de Deus e em comunhão com o Senhor, porque, né, o pão e esse suco não é comunhão, abençoado. A comunhão hoje é uma ligação muito grande com o Espírito Santo, é nós e ele, amém? Romanos 4, olha só. Romanos 14, verso 17. Eu faço um pouco de confusão, abençoada, assim como eu não sei o nome disso não. Talvez nunca sare, talvez sare, sei lá, abençoado. É um problema na carne, né? Às vezes troco os versículos, Romanos 1:5, Romanos 5:1. Vocês me perdoam aí, porque para Deus eu não peço perdão não, porque Ele já perdoou todos os nossos pecados. Deus já perdoou todos os nossos erros na carne. Deus já perdoou, abençoado. Então, vocês como ouvirem aí, né, vai conferir, às vezes não bate com o que a Maria tá falando, mas eu tô tentando, abençoado, né, eu tô tentando, mas quando às vezes eu vou ver meu vídeo, já falei, abençoado. Romanos 14, verso 17. Então, o dia quando eu estava lendo, abençoado, isso aqui, né, então, eu acho que pela minha confusão mesmo, Deus, olha como Deus é bom, olha como o Espírito Santo fala e vai ensinando, abençoado. Então, eu regozijo mesmo, abençoado. Eu glorifico mesmo o nome de Deus, entendeu? Aí o Espírito Santo me disse, né, Maria, Romanos, ele vai até o capítulo 16, né? Então, você não vai mais fazer confusão. E, de fato, não fiz mais confusão, abençoado. Então, Romanos 14, 17. Capítulo 14, verso 17. Então, não pode ser Romanos, capítulo 17, verso 14.
O Espírito Santo que me ensinou isso. Não é lindo ele? É lindo. Então, porque o Romanos ele vai até o capítulo 16, então não pode ser Romanos 17, capítulo 14. Então eu fazia essa confusão. A minha carne tem, acho que tem um nome aí, déficit. Acho que essa palavra aí, não sei, déficit desatento, não sei, depois eu trago aí pra vocês, abençoados. Então, abençoados, eu não sou indouta e nem iletrada, mas a carne não é perfeita, amém? Filipenses 3,15, perfeito é o nosso espírito, e isso no Ministério Graça e Apostolado deixa bem claro, amém, abençoado? Então, você falar uma palavra ou outra, errada aí, né? Então, depois o Espírito Santo corrige a gente, amém? Ele é o doutor, ele é o nosso advogado, ele é tudo abençoado na nossa vida. Ele é quem endireita todas as coisas. Roseli, um beijo, viu? Saudade de você, Roseli, a minha amiga em Cristo Jesus. Roseli, mulher de Deus, prega a palavra. Edi Rodrigues. Glória a Deus pela vida de vocês. Juntos somos mais fortes. Amém, abençoado? Queremos, o Espírito Santo deseja apenas que vocês ouçam a palavra dele, a palavra do novo pacto, amém? O Ministério MGA, abençoado, não tem intenção de tirar ninguém das suas igrejas mesmo, porque não precisamos disso, porque não é por força nem por violência. Quem faz isso é pelo meu Espírito. Se o Espírito de Deus não fizer, ninguém pode fazer nada, nem eu e nem o MGA. Vamos aqui para Romanos 14. Romanos 14. Então você vê, abençoado, que não basta ter um linguajar bonito ou ter um português correto. Deus não quer nem saber de português correto, abençoado. Deus quer saber de passar a revelação. Deus quer saber, abençoado, de nós proclamar a sua mensagem. Deus quer saber da gente falar da sua mensagem. Deus quer saber, abençoado, que nós temos um chamado. Ele falou, você passa adiante. Deus quer é isso. Deus não está preocupado com linguajar ou um português. Amém, glória a Deus para quem tem. Vai precisar, numa entrevista de emprego, lá fora vai precisar, porque eles são entrevistadores de pessoas, eles olham de que são eles, os homens terrenos. Eles vão observar você falando, mas Deus não está observando o nosso linguajar, o nosso português, se está bonito, se está feio. Deus não está vendo essas coisas, porque Deus não ministra para a carne, porque Deus não olha a nossa carne. É só falar a palavra dele. E com entendimento, né? Falar alguma coisa, edificar alguma coisa em cima da palavra dele. Amém? Romanos 12. Vamos terminar, abençoado. Romanos 14, verso 17. Romanos 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pode abrir aí, abençoado. Se inscreva aí no Miloa, o grupo de adoração do MJ. Vocês vão ver Maria pulando e saltando de alegria. Eu danço. Eu não como nem pão e nem suco no Ministério Graça Apostolado. Porque no reino de Deus, aquela área celestial, abençoado, nas áreas celestiais, o MGA é uma área celestial aqui na Terra, certo? Então, nas áreas celestiais não tem mais esse suco nem esse pão. Nas áreas celestiais não tem, abençoados. Não tem. Então, quando Jesus, segundo a sua carne, falou para os seus discípulos e não para nós, eles trouxeram erroneamente para dentro das igrejas. E de lá para cá, erroneamente estão se fazendo santa ceia dentro das igrejas. Acham que vão mortificar a carne ou que tem comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ó, nós não tomamos nem suco e nem pão. No entanto, eu estou em comunhão com Deus, abençoado. Olha lá. Por quê? Porque o próprio Deus está em mim. Você vê o engano que os cristãos estão hoje? Cristãos bons, humildes, cristãos abençoados, que louvam o Senhor, cristãos que amam a Deus, mas não enganam. Então, vamos lá. Romanos
14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ele já morreu e ele já ressuscitou. Hoje, o Espírito Santo abençoado, com o Espírito que somos nós, não comemos nem bebemos para agradar a nossa carne ou se emocionar, né? Porque no dia de Santa Ceia é uma choradeira danada. Eu chorava muito. Romanos 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. O que é a justiça? É Ele ter nos santificado. A justiça de Deus é essa, é pelo sangue de Jesus. Ele nos santificou, Ele nos deu... Ele remiu os nossos pecados, Ele aniquilou o pecado, Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, Ele tirou toda a culpa de nós, Ele tirou toda a condenação de nós. Ele nos vivificou, Ele nos deu vida e vida eterna, uma vida em abundância. Isto é a justiça de Deus. Porque o crente ele tem que estar tomando o pão e o suco para ele ter comunhão e mortificando a carne dele. A carne não morre, abençoado. Quando nós morrermos, a carne vai para debaixo da terra, lá no caixão, a formiga vai comer, certo? E o nosso espírito vai voltar a Deus, salvo, limpinho, perfeito. Filipenses 3,15. Então, não comemos pão e nem suco para mortificar a carne ou para ter comunhão. Isso antes de Cristo, antes de Jesus nascer, isso antes de Jesus morrer e ressuscitar. Então começou um novo pacto, começou uma nova aliança. Jesus era judeu, debaixo do judaísmo, costume judaico. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Jesus estava, Galatas 4,4, Jesus estava debaixo de uma lei, precisava fazer aquele rudimento ali. Era um costume judaico, então Jesus também ouviu a Moisés e Moisés, né? E o povo hoje tudo fazendo esse tipo de ceia aí, achando que... E aí pereceu, abençoado, aí ficaram fracos na fé. Romanos 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida, olha, não é claro isso aqui, abençoado? Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida. Estão bebendo e comendo dentro da igreja. Trouxeram. Então eles ouviram de Jesus, trouxeram e eles, né? Eles não entenderam ainda que o Espírito Santo estava neles, mas eles não receberam a graça, nem o Pedro, nem o João, nem o Tiago, nem o Alfeu, nem o Mateus, nem o Bartolomeu. Sabe para quem que o Espírito Santo veio revelar a graça, abençoado? Ao apóstolo Paulo. Olha lá, o apóstolo Paulo que olhou para a cruz, né? E disse, tudo está consumado. Então, vou fazer um teatro aqui, abençoado, olha. Pedro, João e Tiago, os discípulos de Jesus, olhavam para a cruz. E aí eles faziam, né? Olhavam e faziam. Aí a cruz aqui. E Paulo, aí a cruz aqui. E Paulo, ele não podia olhar para frente, para a cruz. Não sei se vocês vão entender. Paulo, ele não podia olhar para frente. Paulo olhou para trás, para aquilo que Jesus já tinha feito. Ah, quando eu ouvi isso, falei, não, vou imitar. Ah, abençoado. Quando eu ouvi isso, então Pedro, João e Tiago olhavam para frente, para a cruz. Paulo não podia olhar para frente, para a cruz. Paulo olhava para trás, porque tudo estava consumado naquela cruz. Ah, quando eu ouvi isso, abençoado, achei uma maravilha. Então, eis-me aqui. Então, abençoados, Paulo falou, né, mas o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz e alegria no Espírito Santo. Você vai estar passando maior prova, maior tempestade, maior coisa na terra, abençoado. Às vezes vem uma tempestade muito ruim para a nossa vida, às vezes, abençoado. Então, o que vai fortificar nós? A nossa comunhão com Deus. E Ele vai vir com a palavra. Como muitas vezes já veio para mim, abençoado. Eu já passei cada uma aí, abençoado, onde o próprio Deus conversou comigo. E aí é isso que me fortalece, é isso que me põe dentro da igreja, é isso que me faz falar aqui. Foi isso que fez eu abrir o canal, foi isso. Foi Ele e não eu que fez todas essas coisas. E que realiza todas essas coisas, abençoado. Deus está em mim. Por isso, justiça, paz
e alegria. A justiça de Deus, vocês sabem o que é. A paz é isso. Não adianta você sair daqui de Santo André e ir lá para o Rio de Janeiro. Ai, preciso de uma férias, preciso de paz. Você vai ter que voltar e viver com seus irmãos. Você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar, abençoado. E a paz, ela está dentro de você, que é o próprio Deus. A alegria no Espírito Santo. Amém? Olha, abençoado, eu acho que, né? Então, eu acho que é isso aí, tá bom? Eu vou procurar aqui agora eu penso, abençoado, procurar aqui agora o 1 Coríntios, tá certo? Vamos procurar aqui o 1 Coríntios e a gente vai terminar. É um jargão da graça, abençoado. Vamos lá, vamos procurar. Precisa de Bíblia. Tem cristão que não foi. A minha irmã abençoada tá no MGA, acho que tem mais de 2 anos. Não saberia nem abrir a Bíblia, tá? Agora tá no MGA. E no início, né, a minha irmã Dalva, que também congrega no MGA, evangelista, tá aí no Facebook. A minha irmã ajudava ela, né, a abrir lá enquanto eu gravava, tal, na igreja. A minha irmã Dalva ajudava a minha irmã Nete, Branca, a gente chama ela de Branca. Abrir a Bíblia, já sabe abrir sozinho, hein? Então as pessoas têm que ter uma Bíblia, têm que levar a Bíblia para saber onde é que estão os textos. Vai ficando com mente de Cristo e Deus vai ajudando aquele que se esforça, amém? E aí, abençoado, vamos terminar aqui, olha. Ou não sabeis, 1 Coríntios, 2 textos. 1 Coríntios 6. Eu tenho que ter muita atenção, porque eu com esse déficit, eu acho que é isso aí o nome. 1 Coríntios 6, verso 19. Eu tenho que me atentar muito nessa minha carne. Eu tenho que esmiuçar essa carne. Eu tenho que matar ela, abençoado. Porque o Espírito Santo é maior na minha vida. O Espírito Santo me corrige, abençoado. Fazer uma confissão de fé. Eu não quero trocar os versos, meu Senhor. 1 Coríntios 6, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo, abençoado, olha lá, ó. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, o próprio Deus nas pessoas, e as pessoas não têm noção disso. Estão atrás de rudimento, perdendo tempo, com subidas em montes, com sacrifício, com religiosidade. 1 Coríntios 6, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, Foste comprado por bom preço. Glorificai, abençoado, glorificai, pois a Deus no vosso corpo, como Maria, cantando, salmodiando, louvando, indo para a igreja, orando. Sábado, hoje é sexta. Sábado, amanhã, oração, uma comunhão com o Senhor. Um clamor será levantado com todos juntos. Ah, eu amo abençoar. Foste comprado por um bom preço. Nós fomos comprados, abençoados. Deixa de fazer sacrifícios para ser. Nós fomos comprados. Jesus pagou um preço pelos seus filhos. Jesus lá no madeiro pagou um preço por nós. Nós somos dele. Jesus, o próprio Deus abençoado. Foste comprado por bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós na nova aliança já pertencemos a Deus. E muitas coisas os filhos de Deus não sabem. Eu vou acrescentar um pouco mais, porque o Espírito Santo está me lembrando, né? Ontem eu estava aqui em uma comunhão, comendo alguns salgados aqui com os meus familiares, né, abençoados. E eu vou ler para vocês. E eu disse para um amigo querido, não é? Vamos comer, rei. Aí ele disse para mim, né? Não, o que é isso, né, rei? Porque todo mundo está acostumado só a achar que Jesus é o nosso rei. E é mesmo. Jesus é o nosso rei, o nosso Salvador, a pedra angular que edifica nós. E alguns tropeçaram nessa pedra. Olha lá.
Apocalipse 1. Apocalipse 1. Eu vou ler aqui. Deixa eu ver aqui. O verso 6, abençoado. Eu não vou ler tudo, não. Vou ler aqui a partir do verso 4. Apocalipse 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que está na Ásia. João, a igreja da terra. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama em sangue nos lavou dos nossos pecados. Eu temo que alguns ainda não saiba disso. Aquele que nos ama em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Acabando minha bateria. Nos lavou. Se alguém pensa que água de batismo está lavando dos pecados, olha lá. O sangue nos lavou. Se o sangue de Jesus me lavou, eu não preciso me afundar em piscina nenhuma, abençoado. Nos lavou dos nossos pecados. E nos fez rei e sacerdote para o seu Deus. Tem algumas bíblias que esse verso 6 é escrito reino, tem algumas bíblias que é escrito rei. Então, nós somos os reis do Senhor, abençoado. E nos fez rei e sacerdote para o seu Deus e para ele. E nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eita, abençoado. Amém. Glorifica o nome do Senhor, abençoado no seu corpo. Glorifica o nome do Senhor no seu corpo. Vamos terminar? Então, os crentes não sabem, mas os humildes vão ouvir e vão receber, amém? A graça de Deus, que Maria vai ministrar. Maria vai ministrar, abençoado. 1 Coríntios 3, verso 16. 1 Coríntios 3, verso 16. Não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, antes vos santifique completamente em espírito, alma e corpo. Se alguém destruir o santuário de Deus com conversa fiada, mandando você fazer, é destruir, abençoado, isso aí, é destruir, não é, abençoado? É destruir aquilo que Cristo edificou, Cristo pôs um fundamento na igreja, aí o outro vai lá e entorta, em vez de endireitar as veredas do irmão, vai lá e entorta e deixa os filhos de Deus passando por espinhos, abençoado? Passando por cerca de arame. Olha, tudo isso é Deus que vai falando para nós, abençoado. Não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. A ovelha gorda, que vai só recebendo e não edifica a igreja, Deus vai, Ezequiel 37, Deus vai destruir, abençoado. Mas é perder, não é perder salvação não se perde, salvação é dada para os filhos de Deus, abençoado. Se dá muito mal na vida, Às vezes a pessoa tá aí perecendo com coisas muito ruins acontecendo dentro da casa dela, nos familiares, na vida dela mesmo, e ela não entende o porquê. Vai vendo,
1 Coríntios 3, verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, abençoado, nós somos filhos de Deus, consagrados a Deus. Amém? Nessa nova aliança. Para viver o reino de Deus, para receber a graça de Deus. É isso. Consagrado antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu e nos predestinou antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo houve uma eleição e ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Aquele que destrói uma ovelha, falando heresias para ela, não deixando ela reinar em vida, né, escondendo o reino de Deus da ovelha, né, e sacrificando a ovelha, Deus vai destruir as ovelhas gordas. É o que diz a palavra do Senhor. Amém? Somos santuários de Deus. Vamos viver em comunhão. Amém? Abençoado. Vamos viver. Somos os membros deste corpo, onde Ele é o cabeça da igreja. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, abençoados. Glória a Deus.